Ok, ótimo, ótimo. Já estamos live. Fantástico. Só aqui tirar o som do telefone. Então, muito boa tarde a todos. Conforme eu tenho anunciado, nós temos feito uma live por dia. Ontem foi dedicada aos profissionais de desporto e aos atletas. E hoje vamos dedicar, e temos uma convidada brutal, super especial, para falarmos diretamente com os profissionais de saúde, ok? Nós temos realmente muitos profissionais de saúde que, por as mais diversas razões, chegaram até à LifeWave, até à tecnologia da LifeWave, e muitos estão intrigados e querem realmente ter informação de qualidade. E nada melhor do que a doutora Kátia, que fez esse caminho, esse percurso de perceber o que era esta tecnologia, investigar de forma metódica e científica tudo aquilo que a tecnologia da LifeWave permite fazer, e as conclusões dela foram realmente super interessantes. E é isso que nós hoje vamos falar aqui, da perspectiva de um profissional de saúde. O que é que realmente leva tantos e cada vez mais profissionais de saúde a perceberem que esta tecnologia pode ajudar muitíssimo os seus pacientes, ok? E por isso nada melhor do que a doutora Kátia. Ela tem muitos anos de experiência em medicinas integrativas, e nada melhor do que ela para falar um pouquinho da sua carreira, do seu percurso profissional, de como é que chegou a ter conhecimento da LifeWave e o que é que fez para investigar, que conclusões é que chegou para realmente hoje ser uma pessoa que inclusive nos dá a formação a todos nós, e é uma apaixonada por esta tecnologia. Doutora Kátia, muito obrigada por dispensar o seu tempo. Eu sei que anda sempre a correr. Teve em consultas desde manhã até há bocadinho, quase que nem almoçou para estar aqui. E por isso eu sei que vocês, profissionais de saúde, uma das características é que estão sempre ocupadas. E muito obrigado. É uma honra enorme tê-la aqui na nossa live. E obrigada por despender do seu tempo para estar aqui, ok? Então, Kátia, quem é a Kátia? Qual é o seu percurso profissional e como é que chegou até a LifeWave? Então, antes de mais, muito obrigada pelo convite, Silvio. Tá? Para mim é sempre um prazer falar um bocadinho sobre a tecnologia, mas também falar sobre mim. E antes de começar, a Kátia é uma profissional de saúde há 25 anos, ok? Eu sou naturopata sistémica e regenerativa. O que é que isto quer dizer? Sou uma apaixonada pela vida, mas sou uma apaixonada também por pessoas, e junto estas duas coisas, que é os princípios da vida com as pessoas. E o meu bem maior, ou aquilo que eu mais gosto de fazer, é ajudar pessoas a regenerarem-se, porque todos os dias nós envelhecemos, nós sabemos disso, as nossas células envelhecem diariamente, mas como dar melhor qualidade de vida, como termos uma melhor qualidade de vida. E eu trabalho muito esta área, a área da regeneração, de termos um estilo de vida mais adequado, e isso é já o meu mote natural. O que é que acontece? Quando me falaram da LifeWave a primeira vez, eu não estava receptiva, e agora estou a falar para os meus colegas profissionais de saúde, tá? Porque eu também não estava receptiva. Não é que eu não gostasse do conceito da fotobiomodulação, até porque já conhecia o conceito da fotobiomodulação, mas não conhecia num adesivo. E isso deixou-me intrigada, e até vou dizer muito honestamente, por isso, caros colegas, entendo perfeitamente, cética. A minha primeira atitude foi ceticismo, mas como é que isso é possível? E a primeira vez que me falaram foi em meados de 2023, e houve só a quarta pessoa que me falou no assunto é que eu estava receptiva. Por isso eu entendo quando os meus colegas dizem, olha, mas eu acho isso tudo muito estranho e muito esquisito. Está bem, eu entendo. Agora, vamos lá ver, quando eu vejo uma pessoa, e foi assim que a quarta pessoa que me falou no assunto, eu realmente disse, não, isto é para ser estudado, eu preciso de saber mais sobre isto. Que foi uma consulente minha numa consulta, eu não gosto de chamar pacientes, pacientes são pessoas que padecem. E eu também atendo pessoas que não padecem, mas que querem ter um melhor estilo de vida, por isso eu prefiro chamar consultantes, ou consultantes é um termo brasileiro, então consulentes é um termo português de Portugal. Então essa pessoa, eu acompanhei-a durante 3 meses e vi um processo inflamatório a diminuir muitíssimo em 3 meses. Isso chamou-me a atenção, e ela falou-me realmente de um dos produtos da LifeWave, um dos adesivos da LifeWave, que é o X39, que é aquele que é mais sistémico, mais integrativo, que tem um pouco da tecnologia de todos os outros, ok? Por isso faz aqui
E eu disse, olha, quero mais informação sobre isso, informação técnica, informação científica, ponha-me em contato com os profissionais de saúde que também já utilizam ou que têm prática clínica. Eu recebi imensos vídeos, maioritariamente os vídeos que chegaram até mim até eram em inglês, ou seja, vinham diretamente dos Estados Unidos, da empresa. Isso deu-me alguma confiança. Por outro lado, houve uma coisa que também me deu muita confiança, foi estar patenteado. E eu, como trabalhei 17 anos na indústria de suplementos alimentares, sei o quanto é importante uma patente e sei o quanto é dispendioso ter uma patente e quanto é difícil ter uma patente, por isso deu-me uma garantia de qualidade, de certificação. E depois quis saber realmente mais, e o mais era o quê? Era em que situações é que atua, de que forma é que atua, em que espaço de tempo é que atua, quais são as contraindicações, quais são os efeitos adversos, todas estas questões estiveram na minha cabeça. Eu consegui obter toda esta informação e deixem-me-vos dizer que uma coisa que me deixou bastante satisfeita é que existe um grupo de profissionais muito coesos, mesmo em Portugal, Brasil, Estados Unidos, a quem nós podemos recorrer quando temos casos clínicos em consulta e que gostávamos de ter um suporte maior por parte da LifeWave ou saber em que situações é que vamos utilizar. E eu tenho que dar a honra também às pessoas que estão na LifeWave e que utilizam antes de mim, e há muitos exemplos, eu não quero enumerar para não me esquecer de absolutamente ninguém, mas nós temos um corpo de profissionais de saúde fantástico em áreas muito diferentes, desde áreas da medicina convencional até às áreas integrativas, que realmente nós nos apoiamos muito uns aos outros. Por isso para mim foi fantástico. Mais em detalhe, eu dou consultas, por isso, dentro da minha esfera, dou consultas em 2 locais e atendo muitas pessoas, desde com problemas de saúde físicos, mentais, emocionais ou mesmo em termos de vitalidade. A LifeWave e os adesivos vêm complementar o meu trabalho. Em que medida? Que essa é uma das coisas que os meus colegas também dizem. Então, mas como é que tu consegues utilizar? Consigo utilizar na prática clínica como suporte da prática clínica que eu já faço e como uma mais-valia para quê? Para nós atuarmos nas nossas células estaminais. Porque é sabido que a partir dos 30 anos as nossas células estaminais reduzem, não na quantidade, mas na atividade delas. Elas ficam como se estivessem a dormir. E nós precisamos de ativar estas células estaminais para que o processo regenerativo ocorra, porque as células estaminais, o que é que acontece? Elas são células sem função, inicialmente, e elas vão adquirir a função dos órgãos, dos locais do organismo que necessitam, porque as células envelheceram, porque as células estão danificadas, porque as células estão em final de vida natural, elas precisam de ser substituídas. E não há nenhuma outra terapêutica, atenção, que eu conheça com a efetividade destes adesivos. Por isso, eu utilizo, primeiro comecei por utilizar em mim mesma, e fez em setembro 1 ano, ou seja, o mês passado fez 1 ano que eu estou a utilizar em mim mesma, e durante 3 meses só utilizei em mim, nas pessoas que trabalham comigo e em familiares. Ficou no núcleo muito restrito enquanto eu estudava toda esta tecnologia. A partir de janeiro deste ano, 2025, eu comecei a utilizar em prática clínica e tenho estado a registar todos os processos de prática clínica e agora até estou à espera que as pessoas vão fazer exames médicos e clínicos para ver um antes e o depois. Já estou a ter alguns resultados. Para quê? Para que eu tenha uma evidência muito mais expressiva. Mas até ao momento daquilo que eu faço, do diagnóstico que eu faço e na terapêutica que eu faço, eu identifico melhorias consideráveis. É que hoje existe já uma ciência muito, muito, muito avançada, muito conhecedora da importância e do trabalho que as células estaminais fazem no nosso corpo. Portanto, não estamos a falar de algo completamente desconhecido da comunidade científica e aqui realmente não restam dúvidas a nenhum profissional de saúde da importância e do poder que as células estaminais têm. Aqui realmente o ponto diferenciador, e existe inclusivamente, todos sabemos, de recolha de células estaminais do cordão umbilical para congelar, para depois mais tarde, se houver realmente uma, uma situação grave de saúde dessa pessoa, essas células estaminais sejam colocadas na pessoa. Tudo isso são tratamentos caríssimos, não é? Hoje em dia, inclusivamente, já existe tecnologia em que colocam células estaminais de outras pessoas, são tratamentos absolutamente caros, e talvez seja o erro de todos nós, eu próprio, quando me falaram da LifeWave pela primeira vez, eu não dei a devida importância porque nós temos tendência a menosprezar. Para mim era um autocolante.
Hoje, claro, já existem patches de nicotina, de uma série de situações, portanto, mas isso é, não, não, completamente desprezei. Obviamente que eu não tenho formação científica, não é a minha área, mas realmente nós, e mesmo tenho a impressão que os profissionais de saúde é a mesma coisa, porque então a tecnologia é tão mágica, é tão incrível, porque demora 20 anos a desenvolver. E pelo facto de ser tão simples, é portátil, não temos que ter máquinas super desenvolvidas, não é, doutora? Porque há certas Silvia, formas de ajudar os deixa-me só animais. dizer aqui uma coisa que é importantíssima. Eu e os profissionais de saúde com quem eu tenho falado, o que nos colocamos em causa é qual é o mecanismo entre a utilização do adesivo e a ativação das células estaminais. Isto é que é a questão. E aqui, David Schmidt, que é o CEO da empresa da LifeWave e é também o cientista, ele foi extremamente inovador e aqui é que é o segredo, digamos assim, da LifeWave, é que são utilizados nanocristais e esta combinação destes nanocristais que é impregnados numa membrana, que essa membrana está dentro do adesivo, ok? E esta combinação de nanocristais é que vai fazer com que haja a ou seja, a ativação da nossa energia, que é uma energia infravermelha que nós temos nas nossas células. Por isso eu até explico nas formações, quando faço vamos imaginar que o adesivo, aquilo que ele é um painel solar. Okay? Só que não está virado para o Sol, está virado para a nossa energia interna. A nossa energia é a nossa energia solar, entendem? Pronto, então o nosso organismo, a energia vai até ao ponto do adesivo, o adesivo faz uma alteração do comprimento de onda que vai ativar um peptídeo de cobre, que é chamado também o peptídeo da juventude, que por sua vez vai ativar as células estaminais. Quais são as vantagens disto? Primeiro, a praticidade de nós utilizarmos um adesivo, colocarmos 12 horas na pele e o que nós necessitamos é ter, sim, um estilo de vida saudável, mas isso já devíamos ter naturalmente e bebermos água, ok? É isto. Beber água porquê? Porque a condutibilidade elétrica do nosso organismo é feita através da água. Nós sabemos que a água é um bom condutor elétrico. Pronto. Então é feito desta forma. Depois não é só a questão da simplicidade, é também porque estamos a utilizar o nosso potencial de saúde. Nós não estamos a introduzir nada dentro do nosso organismo. E isto, para mim, é realmente o diferencial. Não estamos a introduzir, tem um efeito, por isso é só colar no nosso corpo, na nossa epiderme, externamente, e o nosso corpo é que vai desenvolver e desencadear todos os processos. Isto para mim é fantástico porque é o respeito pelo nosso organismo, pela nossa funcionalidade. Depois há muitas pessoas que dizem isto é uma questão pertinente, que é, então, mas eu quero que atue neste sentido. E ele vai atuar noutro. Porquê? Porque o nosso corpo tem uma sabedoria natural que aquilo que eu considero a prioridade não quer dizer que seja a prioridade ao nível do meu organismo. Eu tenho que dar tempo ao meu corpo para que o meu corpo se autorregenere. E este conceito de autorregeneração só existe há 40 anos. E nós dizemos, como é que é possível? É verdade, porque até lá a ciência médica, e eu não tenho nada contra a ciência médica, eu trabalho com muitos médicos, atenção, e médicos de renome em Portugal. O que eu digo é que a ciência médica sempre olhou o ser humano como temos que adicionar alguma coisa, temos que complementar alguma coisa. E aqui a filosofia é outra, nós não temos que complementar, temos é que optimizar o trabalho do corpo. E isto é todo o diferencial que existe. Por isso, David Schmidt, sem sombra de dúvida, foi um visionário, tendo em conta que já há 20 anos que ele está a trabalhar nisto. E mais, não é só a questão de ser um visionário, é que a medicina do futuro vai passar por 3 padrões. E isto já está estudado. Primeiro, epigenética, que é, antigamente a genética tinha um peso muito grande. Agora nós sabemos que para além da genética, o nosso estilo de vida, essencialmente o nosso estilo de vida, mas também há outros fatores, vai cada vez a ser mais preponderante nos problemas de saúde que eu venho a ter e na qualidade de vida que eu venho a ter. Segundo, eu estou sempre a insistir nos 5 básicos da saúde, que é o quê? É respirarmos bem, é hidratarmos bem, é alimentarmos bem, é praticarmos exercício físico e ter um sono de qualidade. E em terceiro lugar, utilizarmos sim a tecnologia, porque nós vivemos num mundo tecnológico, mas para quê? A nosso favor, respeitando o nosso corpo. E aqui é que é incrível. Por isso, a LifeWave trouxe-me isto, trouxe-me. Eu acredito muito que o nosso corpo tem um processo de autocura gigantesco, por isso a LifeWave está de acordo com os padrões da naturopatia, que é a minha base, e por outro lado, a tecnologia, não estou a descartar a tecnologia, eu estou a dizer tecnologia, sim senhora, mas de acordo com realmente um estilo de vida saudável. É que isto é logo uma quebra de paradigma, porque normalmente
o que acontece, nós vamos ao médico com um sintoma, esse sintoma é analisado e é tentado ver qual é a causa desse sintoma. E depois vamos ver os medicamentos que vão em contra e vão direcionados para aquela causa, ou para aquele sintoma, ou para aquele efeito, conforme a medicação. E aqui é uma quebra total de paradigma, porque na realidade o que nós, ou que esta tecnologia faz, é ativar, ajudar a ativar as células estaminais do nosso corpo, e não há melhor para conhecer o nosso corpo do que as células que criaram o nosso corpo, não é? Exatamente. São elas que vão perceber e vão, como ficam mais ativas, porque logicamente que quando há a primeira célula, quando o feto começa a surgir, são as células estaminais que fazem as divisões das células e começam a criar os órgãos, não é? E um bebê, ao crescer, são as células estaminais que fazem e que ajudam o crescimento da criança, e logicamente que a atividade que elas têm que ter nessa fase, logicamente que é diferente da atividade que têm que ter quando nós já estamos mais velhos, não é? Por isso é que uma criança recupera muito mais facilmente de, sei lá, de um corte, de um De quebrar um, tudo. de tudo, não é? Do que uma pessoa de idade, precisamente porque as células terminais não estão tão ativas. Então aqui a magia, não há magia nenhuma, a tecnologia é realmente ativar essas células terminais e elas irem percorrer o nosso corpo. Nós não dizemos, olha, ok, então vou pôr aqui porque aqui vai ser para o fígado, ou vou pôr aqui porque vai... Não, simplesmente dizer, olha, trabalhem, É isso mesmo. acordem, despertem e vejam o que é que acontece, o que é que está no nosso corpo. Muitas vezes nós temos um sintoma e elas vão atuar primeiro noutras coisas do que propriamente naquele sintoma, porque elas é que sabem o que é que têm que. Eu sei que isto não é nenhuma conversa científica, eu não sou profissional de saúde, é a minha forma simples de interpretar as coisas e de perceber, e foi isso que eu percebi o conceito. E quando eu percebi o conceito, eu achei fascinante, porque uma das coisas que, quando eu comecei a ver, me meteu muita confusão é como é que um simples patch e depois ver a quantidade gigantesca de resultados mais díspares uns dos outros, fibromialgia, eu próprio tinha uma dor, porque pronto, não faço exercício, sou uma pessoa muito sedentária, então não conseguia fazer isto e meia hora passou-me essa dor, porque lá está, o corpo desinflamou, não é? Uh, e ver tantos exemplos completamente diferentes uns dos outros, eu pensei assim, mas como é que pode ser? E eu acredito que um profissional de saúde que todos os dias lida com a doença, que isto lhe faça uma confusão muito grande se não tiver. Profissionais de saúde não é bem a confusão. As primeiras questões que se colocam é, primeiro, se estamos a falar da classe médica, a classe médica, a medicina foi dividida por setores, ok? Por especialidades, vamos chamar assim. Então, estamos a falar de uma situação muito setorial. E então é natural que este pensamento seja mais cartesiano e o que é daqui, o que é dali, pronto. Ainda que haja realmente uma área, que é a medicina interna, que agrupa todas as áreas. Dentro das áreas não convencionais, ditas das terapias não convencionais, para nós esse pensamento é super aceito, porque nós sabemos que o organismo funciona como um todo. Agora, falando aqui para os colegas, de forma geral, seja classe médica ou classe terapêutica das medicinas não convencionais, é o que é que nós procuramos no nosso utente, e vou chamar porque sei que no nosso paciente, no nosso utente, dar-lhe melhor qualidade de vida. E nos dias que correm, já é um desafio gigantesco, porque nós sabemos que a alimentação já não é aquilo que era, ok? Nós sabemos que a hidratação também não é aquilo que era. E são coisas que nós não controlamos. O meio ambiente em si, a poluição que existe, nós temos muitos fatores que influenciam negativamente, mas como gerir tudo isto? E vamos colocar aqui também uma verdade, que é as questões económicas. Por isso, há muitas pessoas que chegam até à minha consulta e me dizem: olha, eu tomo este saco todo de medicamentos, eu tenho este tipo de situações e venho com análise e com exames muitíssimos, ainda assim eu não me sinto bem. Então nós temos que ir à procura de outras respostas. Sejamos nós numa área mais clínica, médica ou não. Porque para mim, e porque eu fiz também o decreto de Hipócrates, é o superior interesse da pessoa. Então, o superior interesse da pessoa é, eu quero que esta pessoa tenha, não é só saúde, é vitalidade também. Que esta pessoa esteja bem, que esta pessoa esteja operacional, que esta pessoa se sinta acolhida também na consulta. Por isso,
Eu aqui trabalho 8 áreas da saúde. Para mim é saúde física, mental, emocional, espiritual, sim, energética, social e, por que não, também a financeira. E vou explicar porquê. Porque, maioritariamente, as pessoas têm agudização de estados clínicos, e vou falar que muitas vezes, durante o Covid e pós-Covid, pessoas que me disseram: olha, eu estou com insónias, eu sinto-me extremamente cansado. Eu dizer: desde quando? Olha, desde que me cortaram as minhas comissões, desde que o meu marido ficou desempregado. Claro que um desemprego dá insónias em casa, como é óbvio, a pessoa está preocupada, a parte mental da pessoa está preocupada e também depois fisicamente, se há menos dinheiro em casa, também há menos disponibilidade para alimento e faz-se mais erros. Por exemplo, as pessoas quando têm menos dinheiro comem mais hidratos de carbono, comem comida pior, de pior qualidade, fazem piores escolhas alimentares. Por isso, tudo isto tem que se ter em conta. Aquilo que eu noto é que esta terapêutica é simples de utilizar, é prática. Quando as pessoas Super acessível em termos financeiros, não é? Em Comparado. termos financeiros, se eu for ter em conta, ok, quanto é que as pessoas gastam, por exemplo, numa farmácia, e atenção que eu tenho pessoas que eu atendo pessoas desde recém-nascidos, pessoa mais velha que eu já tive em consulta tinha 112 anos. 112 anos, ok? Por isso, eu atendo famílias inteiras. O que é que eu quero dizer com isto? É que quando nós utilizamos uma coisa em que nós sabemos que estamos a recuperar a vida e não estamos só a manter vida, que a medicação possa ser utilizada coadjuvante com esta terapêutica. Eu não digo às pessoas para tirarem a medicação química, porque esta medicação, por isso, há 3 situações onde nós não devemos utilizar o X39 especificamente, que é um dos adesivos da LifeWave. E essas situações são muito claras. Grávidas, e grávidas porquê? Está no período de gravidez, a mulher está a duplicar e a triplicar as suas células. Nós não vamos intervir nesse processo. Quando a mulher depois tiver o seu bebê, quando o seu bebê nascer, aí nós já estamos a falar só de um corpo. Agora, quando estamos a falar num período de gestação, não intervimos. Segunda situação, pessoas que estejam a fazer presentemente tratamentos oncológicos, ou seja, quimioterapias e radioterapias. E porquê? Porque se eu estou a matar células, não faz sentido eu estar a ativar outro tipo de células, ok? No mesmo espaço de tempo. O corpo já tem um trabalho específico, não vamos estar aqui a mudar o tipo de trabalho que o corpo está a fazer. E a terceira situação são doentes transplantados. E não é por causa do transplante em si, é por causa de um medicamento que eles tomam e que têm que tomar, que são os imunossupressores, que não devemos atuar porque o imunossupressor baixa a imunidade para não haver rejeição do órgão e nós aqui não vamos atuar nesse sentido. E são estas 3 situações. Quando as pessoas me dizem: mas eu tomo anticoagulantes, mas eu tomo. Atenção, há medicações, e eu acho que realmente, e aqui eu falo sempre com os meus colegas, vamos estudar cada caso como sendo um caso, mas em termos de literatura não temos aquela situação de dizer assim, não é utilizado. Agora, pode não ser utilizado todos os dias, pode ter que ser utilizado num período de menos tempo, ou seja, em vez de 12 horas, como é o caso, por exemplo, das crianças, que eu não recomendo às crianças a não ser que haja problemas de saúde, atenção, porquê? Porque elas ainda têm o peptídeo de cobre muito elevado e elas têm as células estaminais numa grande atividade, mas há situações em que eu recomendo realmente às crianças, não recomendo as 12 horas, recomendo 4, recomendo 6, dependendo das situações, ok? Mas, falando diretamente para os meus colegas, o que eu digo é, quem tem dúvidas e questões, eu também as tinha. Por isso, procurem um profissional de saúde, procurem outra pessoa. Há muita informação, muita literatura dentro da empresa que pode ser lida, pode ser vista. Há estudos técnicos, há estudos científicos também. É uma É questão. exatamente isso que eu te queria perguntar, porque tenho certeza que a maior parte dos médicos, a primeira coisa é, então, mas que evidências científicas, que estudos científicos é que corroboram realmente que o X39 funciona? Claro que eu acho que o melhor estudo científico, sem dúvida nenhuma, são as pessoas aplicarem e terem resultados. Quer dizer, não há estudo nenhum Eu científico quero que dizer isso. chegue. Para mim, o meu maior estudo científico é a minha prática clínica, ok? Porquê? Porque eu vejo Claro, mas esses estudos, é isso que eu queria que tu falasses. Esses estudos existem, estão disponíveis, onde é que eles os podem encontrar? dentro da empresa, nós temos um back-office e no back-office há imensa literatura, ok? Por isso, o site da empresa, digamos assim, tem vários parâmetros, não, tem várias folhas, digamos assim, Recursos, não é? é os recursos, nos recursos que nós temos. E depois não é só isso. Nós temos suporte entre nós, entre colegas, e temos suporte também por parte da empresa com profissionais. Eu já tive que recorrer a uma dessas profissionais, que é a doutora Stacy. Eu já tive que recorrer para quê? Para fazer um pedido de esclarecimento. E fui atendida.
Por isso, há realmente aqui, a empresa tem uma preocupação grande no sentido de clarificar. A empresa tem metodologias, digamos assim, para ajudar os profissionais de saúde e não só, atenção, mesmo quem não é profissional de saúde, se quiser entrar em contato com a empresa e ter mais acesso a mais informação, está lá, não está também disponível. Agora, eu sei é que nós, enquanto profissionais de saúde, temos uma outra responsabilidade. Eu assumo a minha responsabilidade e sei que o passar a palavra ou dar a cara, inclusivamente, por uma terapêutica, é porque realmente eu confio. Eu confio, senão eu não estaria aqui a fazer este papel, muito honestamente. Se eu não tivesse sentido também efeitos em mim, porque também os senti em mim e Vamos sinto. falar disso, vamos falar disso. Portanto, começou por tu experimentares em ti própria o que é que aconteceu contigo e na tua prática clínica podes dar uma série de exemplos o que é que está a acontecer com os teus pacientes. Okay. Então, na minha prática, naquilo que aconteceu comigo, em novembro de 2023, eu fui diagnosticada como uma catarata ocular, aos 45 anos de idade, e para mim foi um choque, confesso que foi um choque muito grande, e dei um ano a mim mesma para, antes da cirurgia, porque aquilo que me foi apresentado por parte do oftalmologista foi, olha, só há uma hipótese, é cirurgia. E eu não estava preparada e nem queria tirar o meu cristalino do olho, que é a nossa lente do olho. Então eu disse, ok, durante um ano eu vou utilizar todos os recursos e todas as terapêuticas e fiz suplementação, recorria mais, por isso eu de 4 em 4 meses fazia vigilância com um oftalmologista, fiz consultas entre Portugal, fui a Espanha, fiz consultas online para o Brasil, fiz exercícios visuais, fiz N terapêuticas diferentes e a catarata ia evoluindo. Por isso, eu comecei a utilizar a LifeWave a 27 de setembro de 2024, mas eu tinha dado como deadline para a cirurgia, era que novembro. Por isso eu comecei a utilizar e nós sabemos, por isso há um tempo mínimo que é aconselhar a utilização desta terapêutica, que são 3 meses. O que é que acontece? O meu corpo tinha outras urgências para além da catarata, por isso eu comecei a sentir os meus primeiros sinais, foi clareza mental, este para mim foi o meu sinal número 1 da utilização dos adesivos, eu não estava propriamente Eu doente. também, eu Pronto. também. Clareza mental. Outra situação que eu também notei foi energia. Eu passei a ter, na altura eu também tinha reiniciado, depois das férias, a atividade física, foi muito mais energia e a recuperação pós-exercício físico, foi aquilo que eu notei. Na utilização relativamente ao olho, aquilo que acontece é que essa não era a prioridade do meu organismo. Então, em novembro eu fui ao médico e o médico disse-me, olha, Kátia, a catarata está madura, que é assim o termo clínico que se utiliza, e está pronta para ser operada. E eu, pronto, tudo bem, ok. Dei tudo por tudo e vou ser operada. Fui operada no dia 4 de dezembro de 2024. Agora, onde é que eu sei que os adesivos fizeram o efeito? Porque eu não utilizei só o X39, eu utilizei também o Carnosine. Foi no pós-cirúrgico, por isso eu fui operada e 20 minutos depois o médico veio falar comigo e disse-me, olha, Kátia, é natural que hoje não veja bem, amanhã também não, amanhã nós temos consulta, pode estar uma semana e pode acontecer estes efeitos assim assim. Eu não vim com o olho tapado para casa e posso-vos dizer que 20 minutos depois eu estava a ver nitidamente, mas nitidamente. Por isso, eu via tudo. E isto é uma sensação, para quem já estava com uma catarata, é assim, uau, isto é fantástico. Claro que o médico colocou-me uma lente, mas ainda assim eu não tive nenhum efeito pós-operatório normal, ou seja, processos inflamatórios não tive. No dia a seguir, até quando fui à consulta de pós-cirurgia, o médico disse, se eu não a tivesse operado ontem, eu não diria que tinha sido operado ontem. Porquê? Porque o seu processo de cicatrização está incrível. Eu disse, pronto, então o efeito está aqui. Outra coisa que também aconteceu, eu continuei a utilizar os adesivos, passado um mês vai-se à consulta outra vez e o médico diz-me, olha, e no outro olho também estava a iniciar uma catarata e ela está a regredir. Por isso, o que é que acontece? Eu notei que realmente eu não tive foi tempo suficiente, podia ter adiado a cirurgia, podia, mas eu também não sabia se iria resultar, eu já estava há um ano e eu não podia continuar a pôr em risco a minha qualidade de vida. Pronto, este foi realmente o efeito. Depois, relativamente às análises, há uma situação que eu tenho notado, a mim não me assusta por aí além, mas eu vejo que eu tenho sempre fatores relativamente à anemia, porque eu tenho talassémia menor, ou tenho, por exemplo, traço talassémico, que é uma doença, é os meus glóbulos vermelhos são mais pequeninos, e aquilo que eu noto é que consigo um reequilíbrio melhor, excetuando quando estou nas menstruações aí não, venho por aí abaixo, mas o resto do tempo eu consigo ter energia, eu consigo estar muito mais equilibrada, que para quem é talassémico ou tem traço talassémico é sempre um desafio. Mesmo fazendo suplementação é um desafio enorme. E eu notei que realmente isso melhorou.
isto foi a minha prática. Depois o que é que acontece? A minha prática pessoal. Eu comecei realmente a utilizar, por exemplo, processos inflamatórios. Agora estamos na altura das ites, como eu chamo. Amigdalites, faringites, todas estas situações. Aquilo que eu noto é que aumentar a parte imunitária, melhorar a qualidade de vida destas pessoas. Eu tenho pessoas que desde o ano passado já não fizeram faringites, não fizeram faringite de inverno e não fizeram, ou seja, de janeiro e fevereiro não fizeram as faringites e agora também não fizeram faringites, não fizeram amigdalites, não fizeram nada destes processos e agora que estou a receber estas pessoas para aumentar a imunidade para o novo ciclo outono-inverno que vai acontecer, eles dizem-me, eu quero exatamente aquilo que me deu o ano passado em janeiro e fevereiro, ou no início do ano em janeiro e fevereiro. Percebem? Por isso, Certo. isto realmente foi uma melhoria. Depois tenho outros casos clínicos, tenho situações de burnout, depressão, ansiedade extrema. Bem, na ansiedade extrema eu vejo resultados incríveis. Tenho situações de pessoas que não dormiam há anos com qualidade. Tenho duas situações que estou a acompanhar. Ainda a semana passada tive um outro senhor, por acaso são dois senhores, um senhor que não dormia há 30 anos com qualidade, e atenção, medicado, mas fortemente medicado. E um outro senhor também que não tinha qualidade de sono há 15 anos. Quando uma pessoa dorme bem, tem mais energia, tem mais foco, tem mais concentração, tem mais ânimo, tem mais estabilidade emocional. Por isso, não há quem pague estas coisas, é aquilo que eu digo. E nesta medida, depois outras situações que eu estou a acompanhar também, por exemplo, uma situação de próstata também, que estou a acompanhar, um PSA que estava elevadíssimo, é um exame prostático que se faz, estava elevadíssimo e que baixou. Tenho uma situação também de um calcânio, um esporão e um calcânio também que está a desinflamar, por isso tenho N situações clínicas. Agora podia-me estar a tentar aqui, estou a tentar puxar as fichas das pessoas todas que... Enquanto tu te lembras de outras, eu vou aqui falar de uma, por exemplo. Tenho um amigo meu que ele é cadeirante, portanto, e como cadeirante, é muito fácil ganhar feridas, porque, pronto, é como uma pessoa que esteja acamada, não é? Ganha aquelas feridas. E a ferida dele estava muito, mas muito, muito, muito má mesmo. Esteve no hospital e a ferida não havia meios nenhuns de fechar. E nós até vamos ter, eu vou fazer uma live com ele entretanto. E, e uma das coisas que me surpreendeu, ele umas vezes começou a pôr, depois não punha todos os dias. Então nós falámos com o enfermeiro, o Rui Loureiro, e o Rui Loureiro disse: Não, vais pôr todos os dias e vais pôr por cima da ligadura, em cima, mesmo em cima da ferida. E aquilo, epá, como é que é possível? E quer dizer, na pele eu ainda compreendo, estás a ver? Agora, em cima da ligadura, eu, pá, se ele diz, mas depois é simples, porque realmente os infravermelhos, obviamente, que ultrapassam os tecidos e se refletem à mesma e entram novamente no nosso corpo. Portanto, é fácil perceber, mas para quem não está atento e não vê as coisas, a última coisa que ele perceberia é que o adesivo por cima do tecido iria fazer alguma coisa, não é? Mas é fácil perceber porquê. Ah, Bem, a diferença é a ferida está praticamente fechada, estás a ver? A diferença é assim colossal, mas em pouco tempo. De tal maneira que as enfermeiras, porque é um processo ambulatório, portanto, as enfermeiras vão a casa fazer Os pensos. os pensos, não é? Elas estão loucas e realmente, olha, nós vamos já falar com os nossos médicos para ver o que é que se passa, porque nós queremos perceber o que é isso do X39 e, portanto, com certeza que nós vamos chegar, vamos fazer chegar esta live e imagina que essas enfermeiras iriam ter contigo e Uhum. tentar perceber, "Então, mas o que é que se passa? Quer dizer, é uma coisa quase incompreensível como é que nós andamos aqui há meses com este processo, não conseguimos de forma alguma que a ferida feche e vem um adesivozinho destes tão simples. O que é que se passa aqui? O que é que tu dirias a essas enfermeiras? Eu Primeiro, vou-lhe dar, eu vou-lhe dar esta live a elas. primeiro que tudo, aquilo que eu diria é para abrirem as mentes delas, porque eu entendo perfeitamente, mas a tecnologia em si é muito profunda. Falando tecnicamente para estas enfermeiras, o que eu diria é: o nosso corpo tem uma sapiência incrível e nós desvalorizamos durante anos. A nossa capacidade de autorregeneração é incrível.
Este é o primeiro fator. Por isso, a LifeWave descobriu, ou o David Schmidt descobriu isto e disse: é com isto que eu vou trabalhar. É com a capacidade de autocura que o corpo tem. É isto que eu vou potenciar. Então, partindo deste paradigma, como tu dizias há bocadinho, então, ok, o que é que nós vamos fazer? Vamos utilizar nanocristais e atenção, os nanocristais são importantes para as baterias dos carros, para os painéis solares, para os nossos telemóveis. Porquê é que não são importantes para o nosso corpo também? Claro que são. A combinação, qual é o segredo? É a fórmula, que essa sim é segredo, é patenteada, a fórmula como estes nanocristais estão entrelaçados e a utilização dos mesmos. Mas isto é o segredo da empresa. Como é que eu diria a estas colegas? Aquilo que eu dizia é, primeiro, ver para crer, fotografias, para quem ainda não viu, olha, veja o antes e o depois. Depois, aplicar e fazer um bom acompanhamento clínico. O que é que isto quer dizer? Perguntar à pessoa que hábitos de vida é que tem. Por exemplo, uma das coisas que acontece, eu atendo muitos diabéticos. Os diabéticos têm uma tendência para as caras, têm uma tendência para uma má cicatrização e num destes casos, A diabetes. pronto, são diabéticos insulinodependentes, eu não lhes mexi não as unidades insulínicas, mas verdade seja dita é que quando eles vão à consulta da diabetes, o médico fica assim, bem, mas a sua insulina está muito estável, eu estou a ver aqui, por causa da bolachinha que eles têm, o que é que anda a fazer? E alguns deles, a insulina rápida diminuiu o número de doses porque o médico assim o entendeu Ah. e a insulina lenta também diminuiu. Por isso, há bocadinho estavas a falar da questão de colocar em cima. Eu trabalho com autistas, crianças autistas. Muitas vezes as crianças autistas não deixam colocar o adesivo na pele. Nós temos que utilizar na camisola de lã, de algodão. E o que é que acontece nos autistas? Dormem muito melhor, socializam muito melhor, ok? Estou a acompanhar duas crianças autistas, eu própria ainda fico estupefacta a dizer assim: como é que é possível? Os pais conhecem estas crianças, uma destas crianças tem 12 anos. Uma é autista, a outra é Asperger, pronto, que é um espectro um bocadinho diferente, mas também. Por isso, eu só digo assim, vou anotando tudo aquilo que vai sendo feito e realmente o desenvolvimento da própria criança. Isto não há nada que pague nos pais que tenham uma criança com este tipo de desafios e de socialização, inclusivamente. Agora estávamos a falar, também me lembrei, doenças autoimunes, que hoje em dia há uma panóplia delas. Eu tenho algumas situações sobretudo ao nível do cólon, que eu digo assim, é impressionante como a capacidade do cólon tem de se regenerar, por exemplo, com o X39. A mim, o testemunho que mais me impactou, aliás, eu tenho uma carreira dentro do marketing de rede, que é a forma de nós distribuirmos este X39. Tenho 32 anos de experiência dentro desta atividade e foi o dia em que eu senti mais orgulho na minha profissão. Foi ouvir a história da Carmen, tu sabes a história da Carmen, e é impressionante como é que uma pessoa com fibromialgia, e todos Uhum. sabem que a fibromialgia é uma doença que chega a um ponto completamente incapacitante, portanto, obviamente que há velocidades de progressão da doença mais do que outros. Eu tenho uma prima minha que tem 7 dias de diferença de mim, ela tem fibromialgia, epá, e tem uma qualidade de vida muito, muito, muito má, não é? E a Carmen já há 17 anos estava de cama, ou seja, chegou a um ponto de não conseguir comer sozinha, não conseguir fazer a sua higiene pessoal sozinha, não conseguir andar, portanto já andava de cadeira de rodas, portanto já uma qualidade de vida muito, muito, e ela teve um restaurante, era uma pessoa super ativa, e ela, em seis meses, ela a dizer com as lágrimas nos olhos que já conseguia dar 700, já conseguia andar sozinha 750 metros, que para ela é uma vitória assim descomunal, não é? Para nós, Uhum. felizmente que para nós, se calhar, não damos a devida importância, mas para ela era incrível. E já se levantava, ela até fez aqueles gestos na cadeira de se levantar sozinha e baixar, já faz a sua higiene, já quase que tem uma vida quase normal e portanto é uma recuperação assim absurda, absurda, não é? E é isso, é um dos. E nós temos muitas patologias muito complicadas, não é? Portanto, aqui estamos a falar de coisas que, apesar de aparentemente serem ligeiras, o facto de nós, sei lá, sairmos de uma depressão, de termos mais energia, de termos melhor sono, tudo isso parece coisas mínimas, mas não são, porque isso aumenta realmente muito a nossa qualidade de vida. Mas há coisas seríssimas, muito graves, não é? Como, por exemplo, a fibromialgia, que até hoje, que eu saiba,
combate-se, mas não se consegue realmente uma recuperação muito grande na fibromialgia na maior parte dos casos. E aquela recuperação é assim absolutamente incrível, não é? Portanto, se alguém for dizer alguma coisa à Carmen cheia de teorias, quer dizer, ela só não morde se a pessoa não fugir, não é? Porque Aquilo que eu quem é digo que vai convencer a Carmen que não funciona, não é? utilizarmos em nós mesmos. É a primeira coisa. Primeiro, há que sentir no próprio corpo. Eu digo sempre às pessoas que não é sentir a aplicação, é sentir os efeitos, é conhecermos a nós mesmos. Porque quando me falaram a primeira vez, eu também não estava receptiva, porque eu não tinha uma dor. Eu não tinha nada. Eu passei a estar mais receptiva quando eu disse, ok, agora eu quero ver. Este é o primeiro fator. Em segundo lugar, é pessoas que nós acompanhamos há muitos anos, e eu sou muito grata porque eu acompanho famílias há pelo menos 16 anos, ok? Eu acompanho famílias, por isso eu sei o histórico daquela família, eu chego a acompanhar até 4 gerações, eu tenho bisavós em consulta, por isso eu conheço aquelas pessoas e eu vejo melhorias acentuadas. Por isso, quando nós conhecemos o historial, porque acompanhamos a pessoa, as pessoas trazem-nos os exames clínicos, sabemos como é que é o estilo de vida daquela pessoa e vemos melhorias, isto é incontestável. A partir disto logo é incontestável. E depois é a própria pessoa a me dizer, olha, eu durmo melhor, eu sinto mais energia, eu não me sinto tão depressiva. E atenção que a depressão é uma coisa muito séria. E ontem foi o Dia Internacional da Saúde Mental. E neste momento estamos a passar uma situação muito complicada mesmo em Portugal. Nós somos o terceiro país, ok, com maior consumo de ansiolíticos e antidepressivos na Europa. E ontem também vi no telejornal que em Portugal somos o terceiro país com mais profissionais de saúde, estamos a falar de médicos e enfermeiros, com desafios ao nível da saúde mental. Por isso, isto não é para ser desvalorizado. Por isso, a esses meus colegas eu também digo, pela vossa saúde mental, pelo vosso bem-estar, pela quantidade de horas de trabalho que todos nós fazemos. O Eu burnout hoje é uma coisa super, super, super comum, não é? é, há Olha, pouco estavas a dizer e com razão. Eu comecei a trabalhar hoje, eu trabalho um sábado por mês, eu comecei a trabalhar hoje muito cedo, fiz várias consultas ao longo do dia, foi um dia extremamente puxado com as situações que me aconteceram, com as pessoas que eu recebi em consulta, e aquilo que eu te digo é, eu sou muito grata pela profissão que tenho, porque é mesmo uma missão, mas também pela confiança das pessoas, por isso eu tenho a responsabilidade de ajudar estas pessoas a autorresponsabilizarem-se pela sua saúde. E dando esta ferramenta, por exemplo, também esta ferramenta. ah, olha, nós temos aqui uma pessoa, a Manuela Castro, que pergunta: já agora uma questão para quem tem urticária crónica, qual o adesivo mais adequado? Ok, se a doutora Cátia É assim, puder há ajudar. duas coisas importantes. Primeiro, perceber desde quando é que tem e qual foi o gatilho do desenvolvimento da urticária crónica. Isso para mim é muito importante saber, por isso, aquilo que eu aconselharia a essa pessoa a mandar-me uma mensagem, porque não vamos estar aqui a expor a situação clínica dela, ela que me manda uma mensagem, pode mandar via Facebook, Instagram, de qualquer forma, porque eu preciso de saber isso, para perceber, porque a urticária tem uma componente emocional e tem uma componente física. E eu preciso perceber se houve aqui um evento gatilho para o desenvolvimento ou, por exemplo, para esta urticária ter manifestações maiores tendo em conta esse efeito gatilho. Para então depois adequar, mas agora de forma geral eu dizia X39, ok? Tá bem, é logo a base. É a base. Depois, para coadjuvar, preciso saber esta situação para dar uma resposta, porque aí, sendo profissional de saúde, cabe-me analisar isto com outros olhos também. Eu não sou médico, posso estar a dizer a maior asneira do mundo, né? Mas há muitas manifestações do nosso corpo que têm a ver com o sistema nervoso e todo o stress Sim. super elevado que nós fazemos incidir sobre o nosso corpo e ele tem manifestações. E penso que uma das manifestações será a urticária. Posso estar a dizer o maior Não, disparate, mas não, essa é a noção que eu tenho, não é? não estás a dizer o maior disparate. Tudo o que tem a ver, a pele é o nosso maior órgão, ok? É o maior órgão em extensão e é o mais sensível, porque é a barreira entre o interno e o externo. Por isso, tu dizeres que a parte psicológica também se tem que dar atenção a essa parte psicológica, não é? Porque o corpo pode realmente se renovar. A questão para mim foi uma surpresa, ou seja, é assim, eu sempre fui uma pessoa super positiva na minha vida toda, sempre fui uma pessoa super focada nos meus objetivos. Há 3 anos, mais ou menos, eu tive um sucesso realmente bastante grande a promover uma oferta
mas houve uma situação com essa oferta e eu deixei de promover essa oferta e eu durante 3 anos passei um bocado o deserto em termos profissionais à procura de algo que eu acreditasse para promover, ok? Então é obviamente que uma pessoa ativa como eu, que tem ambições, que tem vontade de fazer coisas, não ter um instrumento para, hum, por mais forte que nós sejamos, obviamente que o tempo, ainda por cima estamos a falar de 3 anos, felizmente tinha um pé de meia que me pude aguentar por forma a não ir à procura da primeira coisa que me aparecesse, portanto tive o privilégio de poder escolher, não é? E realmente a LifeWave foi a oferta que eu andava à procura e portanto hoje para mim estou em casa, percebes? Ou seja, estou no meu mundo, mas essa travessia do deserto, por mais forte que a gente seja, a depressão bate à porta, não é? Digamos assim, eu nunca me quis reconhecer que estava em depressão, mas, quer dizer, e claro que o facto de teres uma perspectiva, só isso já te dá um processo diferente, não é? Mas já está uma energia própria, mas a diferença das primeiras semanas para mim foi brutal. Porque quando tu estás mais parado, o teu raciocínio também fica mais lento, a tua energia vai-se abaixo, tu não fazes exercício, pior ainda, não é? Então tudo isso vai acumulando umas coisas em cima das outras. E eu senti uma diferença, mas assim, colossal na clareza mental, no dormir. Eu, se for preciso, arrastava-me na cama. Hoje acordo, começo logo a produzir, a trabalhar, porque, aliás, estou deitado e estou a pensar, nunca mais chega de manhã para fazer coisas, estás a ver? Portanto, uma das coisas foi isso, foi a minha depressão, pá, foi brutal essa transformação e, portanto, acredito muito que a depressão, e foi uma coisa engraçada, ao longo destes anos eu via pessoas com depressões e dizia, pá, eu nunca vou ter uma depressão. Hum. Eu nunca vou ter uma pressão. Eu sou forte. Estás a ver? Eu sou uma pessoa rija. E não é bem assim. Não só bate aos fracos ou às pessoas que estão a passar, isso Yeah. é um mito completamente que Foi deve ser uma, foi, desmistificado. yeah, foi uma Fica- grande lição para mim, digo já. Yeah. Agora, deixa-me dizer-te aqui uma coisa que para mim também é muito importante, que é, nós falamos todos de energia de uma forma muito leiga e pouco valorizada, mas a energia é aquilo que nos move para a vida, ok? Nós dizemos assim, acordarmos de manhã, conforme tu dizias, com energia, com vontade de viver, com vontade de fazer coisas. Eu quando pergunto à maior parte das pessoas como é que acorda de manhã, as pessoas acordam a arrastar-se, eu só funciono depois do primeiro café. Ninguém fala comigo as 2 primeiras horas. Eu assisto diariamente. E há uma coisa que é, estes adesivos o que fazem é modificam o nosso comprimento de onda ao nível da nossa energia. Por isso, nós, primeiro que tudo, antes de sermos corpo, nós somos energia. E o que é o corpo? É células adensadas, células com energia. Ok? Por isso, nós estamos a trabalhar na nossa energia, nós estamos a trabalhar na nossa base. E aquilo que eu vejo é que as pessoas ficam muito mais dispostas para a vida, muito mais calmas, tranquilas, não é apáticas. Ninguém está a falar aqui de uma pessoa apática. Vê-se pessoas focadas, vê-se pessoas orientadas. Quem for às formações, e vai haver uma formação agora muito brevemente, Lá no dia 18 em há Torres Vedras. várias, né? Pronto, eu sei que há muitas, mas as pessoas quando vão às formações, e eu lembro-me da primeira formação que fui, para mim foi muito impactante, foi no dia 27 de setembro do ano passado, foi a primeira vez que eu coloquei o adesivo, foi a primeira vez que eu fui a uma formação em Lisboa. E eu vi as pessoas todas muito contentes. E eu pensei, mas o que é que se passa aqui? Porque não se esqueçam que eu todos os dias trabalho com pessoas que não estão assim tão contentes e não tão felizes. E eu vi ali as pessoas felizes e com entusiasmo. E mesmo os profissionais de saúde que falaram na altura estavam super entusiasmadas. E eu disse, é que os colegas com que eu vou falando, nós dizemos, as pessoas estão mesmo pesadas, estão densas. E eu dirigi-me a 2 dessas profissionais de saúde, que eu muito agradeço, a informação que me deram, e eu disse, ok, está aqui uma esperança de vida para as pessoas que eu também acompanho. Está aqui uma esperança terapêutica para estas pessoas. E isso trouxe-me um entusiasmo incrível. Porque também para nós, profissionais de saúde, nos dias que correm, ver que não temos as ferramentas suficientes, olhem que não é fácil. Não é fácil, porque nós somos humanos também. Por Às isso. vezes nem os próprios médicos têm ferramentas para eles próprios, porque às vezes cometem os mesmos erros de alimentação,
de exercício, tudo, não é? Portanto, Eu tenho um burnout à esquina da minha mesa, porque eu já tive um pré-burnout em 2015. Eu não entrei em burnout, tenho a noção clara disso, porque não descontextualizei nada disso, mas eu sei que estava num nível de cansaço físico, emocional e mental gigante. E eu tenho sempre essa alerta, por isso eu sou muito cuidadosa com a minha saúde, faço as neiras, faço, também sou humana, mas sou muito regrada com os horários de dormir, faço atividade física, por norma alimento-me bem, uma ou outra exceção que também pode ser assim uma alteração, hidrato-me bem, porque eu sei o quanto importante é isso, mas ainda assim, eu sei que trabalho muitas horas por dia. Eu sei que, para além das horas de trabalho, eu adoro estudar. Eu sou uma estudiosa nata. Por isso, também isso é trabalho. Ainda agora vou realmente, só para verem, eu quero ir à LifeWave, ou seja, eu quero ir à convenção da LifeWave, que vai ser dentro de uma semana, para ir aprender mais, para saber mais. E se tiver a oportunidade, quero falar com outros especialistas que têm alguns casos clínicos que eu gostava de levar pela evidência e pela singularidade. Tenho um caso de uma menina que eu acompanho, que é um caso muito especial, muito único, e eu quero mais respostas para esta criança também. Por isso, quando eu digo isto é, enquanto profissional de saúde, eu procuro mais informação. E a LifeWave não é só a questão dos adesivos, é eu perceber que é uma empresa que também tem projetado os próximos 10 anos com outras terapêuticas que estão para vir, que me deixam entusiasmada e segura da continuidade do processo terapêutico que eu também estou a fazer e a desenvolver com as pessoas que trabalho, com quem trabalho diariamente. Isso, enquanto profissional de saúde, dá-me uma segurança. Ok? Pronto. últimas palavras, deixa-me só aqui ler o que o Rui Loureiro disse. O Rui Loureiro é enfermeiro, há muitos anos, tinha um problema gravíssimo de costas, dores nas costas. Aliás, a vida às vezes é muito irónica. Portanto, ele durante muitos anos foi enfermeiro especialista num operatório dedicado precisamente a problemas de coluna. Exatamente. Estás a ver? E às vezes a vida é um bocado irónica, então, mas ele não conseguiu resolver o problema dele e com o X39 hoje tem uma qualidade de vida completamente diferente, só com o X39, que é uma coisa absolutamente incrível. Então ele é um apaixonado, é um dos profissionais de saúde que nós temos. Eu conheço o Rui Loureiro há muitos, muitos, muitos anos, é um profissional realmente incrível. Ele diz aqui: tenho uma doente com 100 anos que se queixou ontem com dores no ombro, tal e qual como eu. Quase não mexi o braço, tal e qual como eu, e não tenho 100 anos. Coloquei o X39 à tarde, quando fui vê-la, vejo-a mexer o braço como se nada fosse. E, quando lhe perguntei, já nem se lembrava que tinha as limitações. Uma senhora com 100 anos, não é? Realmente este X39 é absolutamente incrível. Olha, falando só rapidamente do burnout, eu sei bem o que é isso. Eu sou uma pessoa muito intensa. Quando me meto nas coisas, sou muito intenso. E eu comecei como programador. Quando era jovem, com 18 anos, depois, quando comecei a minha carreira. E, pá, programador é uma coisa que exige muito, em termos de pensamento crítico, é uma profissão muito exigente. Eu todos os anos tinha que tomar vitaminas porque começava a ficar esgotado e eu tive um burnout de estar uma semana inteira a olhar para o computador e não conseguir pensar. É assim, quando às vezes a gente não nos apetece trabalhar, a gente pensa no que o carro tem que ir à oficina, pensamos nas férias, pensamos nisto, pensamos naquilo. Agora, é horrível tu estares ao pé de um computador, tentares trabalhar e não conseguires pensar em nada. É uma coisa incrível. E eu sinto, por exemplo, em termos de memória curta, fiquei afetado com isso, estás a ver? Ao ponto de eu ter mudado radicalmente de profissão. Cheguei ao pé do meu patrão e disse: olha, pá, não consigo mais. Acabou, não consigo mais. E se eu tivesse insistido, teria tido outro tipo de consequências. Felizmente, depois a coisa passou. Bem, Cátia, estamos no final, já vai a chamada longa. Muito obrigado pelo teu tempo. Palavras finais. Especialmente dirigidas à classe médica, à classe de profissionais de saúde, para terminarmos. Primeiro que tudo, não recusem uma coisa que ainda não conhecem, tá? E aqui vamos ser todos pensamento crítico. Eu acho que a ciência, o que tem melhor é o pensamento crítico. Por isso, primeiro que tudo, falem com pessoas
Se sentirem mais confiança, numa primeira fase que eu entendo, profissionais de saúde querem falar com profissionais de saúde, porque querem falar com colegas, querem perceber como é que funciona ou não, até porque às vezes há perguntas que entre nós fazemos de uma forma mais científica, também há respostas mais científicas. Eu hoje tentei, porque sabia que esta live está a ser vista por pessoas que estão na área da saúde, mas também por pessoas que não estão na área da saúde, não fui muito específica e muito científica, mas posso fazer uma live só para pessoas que estão na área da saúde. Por isso, primeiro que tudo, não descartem uma hipótese. Em segundo lugar, pelo superior interesse das pessoas que acompanham e da vossa própria saúde, que eu sei que todos nós temos saúde e temos que cuidar primeiro de nós e responsabilizarmos por nós, há aqui uma terapêutica com efeitos e com uma tecnologia inovadora, mas com cartas dadas. Em terceiro lugar, se soubessem que há uma tecnologia que está em permanentemente evolução, porque a empresa procura essa evolução, e que está sempre a desenvolver mais e os próximos 10 anos vão trazer ainda mais novidades. Eu acho que é seguro o suficiente para nós dizermos, ok, eu estou disponível para ouvir e estou disponível para experimentar ainda num leque restrito e depois passar para um leque mais abrangente. Por isso eu diria isso. Abram as vossas mentes para ouvirem algo que de facto não é igual ao que já ouviram, mas que tem provas dadas, a fotobiomodulação tem mais de 50 anos de evidência científica, os adesivos têm 20 anos, pelo menos, de desenvolvimento e estão patenteados. E foram patenteados em 2020, por isso têm uma patente até 2040, ok? Por isso isto também nos dá segurança, eficácia, evitar replicações, coisas de má qualidade, etc. Ótimo, fantástico. Está aqui uma pessoa, a Luísa Queiroga, a perguntar, gostava de conversar privadamente com a doutora Kátia, por isso procura Kátia com K, ok? Batista, no Sim. Facebook, vais encontrá-la com certeza. É isso. Qual é o teu Instagram? Qual é o teu Instagram? Então, é katiabaptista.saúde. Ponto de saúde, ok? Ótimo. Ponto de saúde. De qualquer forma, muita atenção. Todas as pessoas que estão a ver esta live, aquilo que devem fazer é falar com a pessoa que vos deu esta live, ok? Tranquilos, pois ela vai-vos dar acesso à doutora Kátia, não se preocupem com isso, mas vocês devem falar com a pessoa que vos convidou a ver esta live, ok? Se por acaso vocês receberam um e-mail com acesso à live, vejam no e-mail quais são os dados. Normalmente está lá um link para verem quem foi a pessoa responsável a trazê-la até aqui esta live. Vejam os contactos dela e falem com ela, ok? Por isso, Kátia, muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo. Estamos super entusiasmados. Vamos estar pessoalmente no nosso evento de Torres Vedras, ok? Em que a doutora Kátia vai ser convidada, uma das convidadas especiais para falar precisamente sobre a nossa tecnologia e por isso temos outros eventos, portanto falem com a pessoa que os convidou, temos eventos também espalhados pelo país, falem com essa pessoa, eu não sei, não tenho aqui de cor as outras datas, mas falem e vemos em Torres Vedras ou num destes eventos por aí, falem que a pessoa vos convidou. Doutora Kátia, muito obrigada, muito bom fim de semana e gostei muito deste bocadinho. Obrigada. Obrigada e eu, bem-ajam a todos. Tchau, tchau.